Graça e paz, meus irmãos, da parte daquele que é, que era e que alegria muito grande nós estarmos aqui enquanto família, enquanto povo do Senhor. Queremos agradecer a presença de cada um, em nome de Jesus, daqueles que não fazem parte do hall de membros dessa igreja, mas fazem parte da família, na fé. A gente quer louvar ao Senhor pela vida de cada um. Hoje é aniversário da irmã Elielma, não é isso, irmã Elielma? Que bênção, que alegria, né? Hoje de manhã nós cantamos parabéns, nós vamos cantar de novo, não cantamos parabéns para a Penha, né? O Eduardo também, né? Você viu o Benício aí, Dudu está por aí, não? Não, tá, não, foi só a mãe, tá, só a mãe que está aí, que eu vi. Então nós vamos cantar, vem cá, Elielma, para a gente cantar ao Senhor, a gente agradecer ao Senhor pela sua vida. Isso é bênção, nós somos gratos a Deus por isso e nós vamos cantar o parabéns como família, amém? Vamos cantar? 1, 2, 3 e já! Para aí que alguém entrou fora de alguém aí, vamos lá, vai, conduz a gente aí, eu que me meti, não quero me meter, acho que fui eu. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Amém. Vamos orar ao Senhor. Espera que eu vou orar por você. Você pode estender as suas mãos sobre ela? Pai, eu quero te louvar pela vida da nossa irmã, sua filha, aquela que o Senhor criou desde antes da fundação do mundo, aquela que o Senhor sonhou e planejou adotá-la em Cristo Jesus. Pai, nós te louvamos porque a Elielma não se explica se não fosse pela sua graça e sua bondade. Portanto, Deus bendito, que todas as virtudes que o Senhor depositou nela, cada dia mais se tornem visíveis, se tornem materializadas, que o Senhor, ó Deus, lhe dê um coração cada vez mais sensível à sua palavra, à sua voz, para que os dias, ó Deus, que ela estiver aqui, sejam dias discernidos em Tua presença. Ensine, ó Deus, a contar esses dias, de maneira que a sabedoria se ache nela e não a tolice. Que ela não se torne, ó Deus, com o passar dos anos, uma velha tola. Pelo contrário, que ela seja uma anciã de dias, quando chegar o tempo, e quem a procurar, possa encontrar nela sabedoria, possa encontrar nela, ó Deus, vigor, possa encontrar nela uma inspiração, possa encontrar nela uma mulher cheia de esperança e de fé. Muito obrigado pela vida dela, que o Senhor continue a enviá-la a este mundo, segundo a Tua graça, segundo a Tua bondade. Que o Senhor, ó Deus, continue fazendo dela um coração fértil, para que a sua alma, ó Deus, para que o Teu Espírito semeado em sua alma possa sempre gerar frutos para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Eu não vou fazer a introdução. É o azul. O azul e o verde. Som. Olá, irmãos, boa noite. Graça e paz. A gente vai continuar meditando naquilo que Deus tem falado conosco. Nós continuamos aí firmes na caminhada, ouvindo, né, como hoje pela manhã nós saímos daqui certos de que o Pai fala, e você sabe que muita gente guarda memórias afetivas, né, de conversas que teve na infância,
de conversas que ouviu na infância e que só depois de maduro entendeu aquilo que o pai falava, né, aquilo que a mãe falava. E aí, quando isso acontece, cai a ficha em nós daquilo que a gente estava sendo ensinado quando criança, muitas vezes. Aí cai a ficha e aí a gente fala, puxa vida, papai estava certo, papai tinha razão em me orientar nesse caminho, né? E nós temos visto que Deus tem feito o mesmo com a sua igreja, ao longo dos séculos, ao longo da história, ao longo das culturas mais variadas, com as pessoas mais variadas de condição social ou qualquer outra coisa. E hoje pela manhã nós vimos ali um confronto entre uma posição do jovem rico, que não tem nome, e do pecador rico chamado Zaqueu. Isso ficou bem nítido para nós, como que Deus vê cada um de nós, como que Ele sonda o coração. Quem sondou o coração de Zaqueu naquele momento ali, Zaqueu subiu na árvore lá e ninguém estava lá ouvindo ou vendo o que passava no coração dele, mas Deus estava sondando. E aí, depois na EBD também, nós conversamos um pouco a respeito dessa falta de clareza que muitas vezes nós temos, de entender o que significa, o privilégio que é, a responsabilidade que é ser filho de Deus. Porque aos domingos, ou melhor, aos finais de semana, na porta de uma barraca ou dentro da sua casa, com a despensa cheia, muitas vezes nós podemos falar, puxa, como é bom ser filho de Deus. Mas, então, como esse momento agora que nós oramos aqui pelas crianças, e quando a gente vê uma notícia no jornal de que houve um abuso, de que houve um crime, ou de que um pai ou uma mãe abandonam seus filhos, a gente às vezes fala, puxa vida, né? Alguém tem que fazer alguma coisa, mas esse alguém é sempre um terceiro, que não sou eu, que não me responsabilizo. E aí a gente vai falar agora, nesse momento, nós vamos pegar aquele momento ali aonde a gente vê a saída do povo, ou melhor, aquele povo que entrou na Terra Prometida, que foi uma geração, e a geração que não entrou na Terra Prometida. E por que uma geração entrou e outra não? E por que uma não entrou e a outra sim? Não foi um zerinho ou um, como as crianças, né? Não foi ao acaso. Há uma trajetória que vai dando sinais do que vai acontecer com aquela e com essa geração. E aí nós sabemos que Josué conduziu o povo ali na entrada da terra. Quando o povo entra Josué e Calebe, e aí eles fazem ali uma reunião, reúnem todo o povo, e aí tem aquela frase, né, que a gente vê aí colado em adesivo de carro, né? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Isso não é um mantra, isso não é um jargão, um dito popular. Isso tem que ser uma decisão, isso tem que ser uma postura, isso requer uma ação, isso requer um trabalho, isso requer uma disposição, um ímpeto que vem de Deus em nós. Por quê? Porque quando você fala aí na rua, no megafone, quem acredita em Deus é muito capaz que todo mundo levante a mão, né? Até se não levantar por fé, por constrangimento, porque, né, vai pegar mal dizer que não crê em Deus. Mas quando o povo entra na Terra Prometida,
E aí a gente sabe de toda aquela caminhada no deserto, de toda a murmuração do povo, de tudo que eles reclamavam. Uma das respostas que Deus deu a eles ali foi o maná. O maná veio no momento em que eles estavam nesse processo de caminhada, já tinham saído do deserto, mas continuavam fazendo o quê? Murmurando, reclamando, vendo defeito em tudo, e aí Deus, por misericórdia, manda lá o maná. Mas aí o texto diz, aí eu quero pedir o Erivander para ler aí, Josué 5, no versículo 12, que vai mostrar exatamente o que aconteceu no momento em que eles entram. Pessoal, achar ali? Josué, capítulo 5, versículo 12. Josué, capítulo 5, versículo 12. Amém, misericórdia. Um dia depois de comerem do produto da terra, o maná cessou. Já não havia maná para os israelitas, e naquele mesmo ano eles comeram do fruto da terra de Canaã. Deus mandava o maná, e a gente sabe que o maná ele era só para o dia, né? Ele não ficava para o dia seguinte. E aí, quando eles entram na terra, e a promessa se cumpriu. O que aconteceu ali? Vocês vão herdar a terra. Eles entraram, e aí, já que eles estão na terra, agora o que eu vou fazer? O pai, acabou o maná, agora vocês vão trabalhar. E o texto diz ali que eles, naquele mesmo ano, eles comeram do fruto da terra. Então, se alguém comeu do fruto da terra, é porque eles fizeram o quê? Durante aquele ano, depois daquele momento que eles entraram, eles trabalharam. Houve um trabalho. Esse trabalho devia ser de quem? Deles. Não era Deus que tinha que fazer lá pirim-pim-pim para sair lá o alimento. Era trabalho deles. Só que aí, diante desse quadro da história que a gente conhece, e diante da caminhada como igreja que a gente vem e que a gente escuta e tudo que a gente vê, no domingo passado vocês lembram que a gente falou aqui sobre Débora, né? E como ela precisou, digamos assim, dar um cutucão no Baraque, né? Para ele poder se mexer. E aí o texto fala que ela disse para ele, beleza, mas você não vai ser honrado. Por quê? Porque você ficou lá meio patinando. E aí aqui a mesma coisa. O maná cessou, não tinha tempo para ninguém fazer o quê? Ficar de braço cruzado. Tinha que todo mundo fazer o quê? Trabalhar. Todo mundo cuidar da terra. Mas aí, como nós vimos ali o jovem rico pela manhã, Zaqueu, o jovem rico ele ficou dando aquela sondada, né? Para ver como que ele poderia, dentro de uma sondada, se esquivar. Porque a pergunta dele para Jesus era com esse intuito, né? Não era com o intuito de, onde que é o meu lugar aí nesse negócio? Era, eu já faço tudo para me safar, então eu vou pegar esse argumento aí dele e vou botar o boi na sombra. E aí, a pergunta que eu quero colocar para nós nessa noite, para a gente refletir, será que todo mundo, o texto diz que eles comeram do fruto, mas será que o povo como um todo estava enganjado no trabalho? Ou será que tinha algum jovem rico por ali também patinando? Porque colocar o pé na terra prometida, todo mundo queria, certo? Na hora que falou lá, vocês vão herdar a terra prometida, quem é crente aí? Todo mundo levantou a mão. Opa, para herdar a terra prometida, eu sou crente, pastor. Eu sou crente, bota meu nome aí que eu quero ir lá. Mas a partir do momento que eu cruzei ali a fronteira, sabe aquela pontezinha que tem ali da cidadania ali, do Saco pro Vale? A partir do momento que eu cruzei a ponte,
opa, agora já estou na terra prometida, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Vou puxar aqui a minha barraquinha, né? Aqui no meu, como é que chama esse, quando o povo entra aí nesse negócio de MST, aqui na terra, fiz a minha barraca, agora ninguém me tira daqui. Usa o capião, né? Vai lá e pronto. Mas o sentido de estar na terra prometida, qual era? Era em prol, Deus não colocou ninguém lá na terra prometida para distribuir lote para ninguém. Ele colocou o povo na terra prometida para quê? Para que o nome dele fosse conhecido. As nações vizinhas, elas eram todas, faziam aquilo que desagradava a Deus. Então Deus coloca eles ali, não é para eles falarem assim, poxa, olha que legal, você agora tem uma fazenda bonita, que dá fruto bom, mas era para que eles ali fossem uma referência para aquelas nações. Então, a pergunta e a reflexão que a gente quer fazer nessa noite é: quem trabalhou para que no mesmo ano, como diz o texto, eles já comessem do fruto da terra? Estão entendendo? A nossa reflexão nesse momento é mostrar que para herdar a terra e para o propósito de estar na terra é glorificar a Deus, engrandecer o nome de Deus, perpetuar a história, o nome da família, e isso é feito, isso é demonstrado com trabalho, não sentado dentro do lote, parado. Parado, vem aí até uma analogia um pouco grosseira da minha parte. Quem fica parado é parasita. Deus não colocou ninguém na terra para ser o quê? Fala aí. Deus não colocou ninguém na terra para ser parasita. O parasita se alimenta, né, do hospedeiro. Eu não sou médico nem nada não, tá? Isso aí página 2 do Google diz isso. O parasita se alimenta do hospedeiro. Deus não colocou ninguém na terra prometida para ser parasita. Ele nos colocou na terra para trabalhar. A vontade de Deus, ela não é conhecida parada. A gente só consegue conhecer a vontade de Deus em movimento. Sem movimento, nenhum de nós vai conhecer a vontade de Deus. A gente tem meditado sobre esse sujeitar-se à vontade do Pai, sujeitar-se ao Espírito do Pai. E nós começamos agora um outro corte em cima desse tema, que significa que a adoção de Deus como Pai, ela é irrevogável e ela é um decreto da parte dele. Deus, como Pai, decretou nos adotar como filhos, e isso é anterior à criação. Deus não te criou e depois te adotou como filho. Não. Deus te adotou como filho e depois Ele te criou, de maneira que você só veio à existência como fruto dessa vontade de Deus em tornar você filho dele. Embora você não tenha sido gerado, você foi criado, mas você foi criado posteriormente à eleição. Ele primeiro te elegeu como filho, te adota como filho, aí ele te cria. Agora, para que ele te adotou como filho? Essa adoção de filho visa um cumprimento de um propósito. Essa adoção de filho visa um cumprimento de um desígnio. Deus não nos adotou como filho para ficarmos gordinhos, com mais de 30 anos, dentro de casa, comendo daquilo de bom e de melhor que papai e mamãe podem nos dar, como muitos hoje em dia. Deus não nos adotou como filhos para vivermos arregalados como playboys nessa terra.
Não. Deus nos adotou como filho para que, conhecendo o Espírito do nosso Pai adotante, nós sejamos enviados como filhos adotantes. Ou seja, se somos filhos de um pai adotante, para onde nós vamos, nós adotamos as pessoas como nossos filhos, nós adotamos as pessoas como família, nós adotamos as pessoas como irmãos. Este é o propósito. E isso é inegociável. Isso é inegociável. Deus, como nós vimos pela manhã, Deus deixa um crente cheio de si, embora ele obedeça os mandamentos, não mate, não roube, não adultera, até dizima, Deus deixa esse crente cheio de si, mas que não se esvazia, para adotar, para caber na vida dele os seus irmãos, para caber na vida dele sua família, para caber na vida dele as pessoas que Deus envia como família para eles. Deus deixa esse cara cheio de si, gente que muita gente queria até como genro, Deus deixa esse cara aí, apesar dele amar. Apesar de Deus amar, Deus deixa aquele que está cheio de si, mas que não mata, não rouba, não adultera e é crente, Deus deixa aí. Por quê? Porque existem dois tipos de crentes que não se convertem. Existem dois tipos de crentes que são ricos, ou seja, estão cheios de si. Um é aquele que não frequenta a igreja, não frequenta a religião. Você pergunta para ele assim, cara, você precisa se sujeitar a Deus, cara. Deus te adotou como filho e você precisa acertar a sua vida. Aí ele fala assim, por que eu tenho que acertar a minha vida? Não mato, não roubo, não faço mal a ninguém, pago todas as minhas contas, inclusive sou melhor do que muito crente que está dentro da igreja. Por que eu tenho que me acertar? Esse cara é um crente. Tanto é que ele crê que não matar, não roubar, pagar as contas, ser um boa praça, dá para ele o direito de ser filho de Deus. Aí ele dá uma carteirada. Ele é um crente, só que ele é um crente fora da religião. Esse cara não se converte. Esse cara, é impossível ele se converter, porque ele é um cara cheio de si, um cara cheio da razão. Alguém já conversou com gente assim? Você vai conversar com ele, você vai partilhar, ele, meu irmão, peraí, pago minhas contas, se eu faço com o meu direito, não devo nada a ninguém, sou um cara gente boa, todo mundo gosta dele, mas, meu irmão, ele não se sujeita a uma relação comunitária, ele não ouve a voz de Deus, ele fica vivendo para si. Ele aprendeu um jeito de ter a vida dele confortável e ele mantém a sua vida confortável dentro desse negócio todo, pagando as contas, não bebendo, não fumando, não pulando a cerca, porque ele descobriu que pular a cerca vai dar um prejuízo financeiro para ele enorme, então é melhor ele ficar guardadinho lá, pronto. É um crente. E o outro crente é o crente religioso, que ele não rouba, não adultera, não fica xingando palavrão, não xinga palavrão, ele até dá o dízimo, mas ele não se sujeita a uma relação de comunhão e de afeto. Ele não se sujeita. Ele só vai até onde a conveniência dele, na cabeça dele, funciona. Esse é o jovem rico, que Jesus disse, é impossível aos homens se salvarem. É esse tipo de gente que é impossível. Aí, no texto pela manhã, Jesus mostra que um rico pecador se converte, mas um rico crente não. E nós vimos que essa adoção que visa a glória de Deus, a manifestação da glória de Deus, isso é tão inegociável, que se você não quiser se sujeitar, Deus deixa você ir, cara. Deus deixa você ir. Você vai tocar a vida aí, você vai ficar adorando, pode morrer velhinho, mas você não tem parte com Ele na eternidade, porque você não está cumprindo o propósito, você não está cumprindo o desígnio. Por exemplo,
A primeira geração que saiu do deserto, e agora eu queria abrir a Bíblia com vocês, por gentileza, lá em Deuteronômio, capítulo 31, Deuteronômio capítulo 31, perdão. Deuteronômio capítulo 31. Irmãos, guarda isso no seu coração. As narrativas bíblicas não são um portal para o passado. As narrativas bíblicas, elas são um espelho para o presente. Os textos narrados não estão aqui para a gente ficar ouvindo historinha e repetindo historinha do que aconteceu, para a gente entrar no passado. Não. Os textos, as narrativas bíblicas estão aqui para a gente ver um espelho do nosso presente, como é que é o nosso presente. Então, vamos ler aqui, Deuteronômio 31, a partir do verso 14. 31, a partir do 14. Presta atenção. Moisés está morrendo, Moisés está próximo de partir, ele não vai mais estar aqui, vai morrer. E a geração dele, que tinha sido adotada por Deus, isso significa que quando Deus adotou, Deus não perguntou a eles se eles queriam isso, Deus foi lá e adotou e libertou. Como é que isso fica simplificado ou testificado? No fato da liberdade. Quando Deus liberta o povo do Egito, isso se dá porque Deus já havia adotado eles. Então aquele povo é um povo liberto. Aquele povo é um povo que foi adotado. Aquele povo não era um povo escravo, era um povo adotado. Todo mundo que está aqui, indiscriminadamente, já foi adotado por Deus. Queira você saber disso, queira você não saber disso, queira você ter consciência disso, queira você não ter consciência, todo mundo aqui já foi adotado por Deus como pai, como um filho, porque Ele fez isso de forma unilateral antes da criação do mundo. Todo mundo aqui já está liberto, não é mais um escravo. Por isso que Jesus disse que Ele veio para proclamar libertação. O que nós fazemos? Nós proclamamos que não há ninguém mais escravo. Não nasce mais nenhum filho do diabo. Não nasce mais nenhum escravo. Todo mundo aqui já foi adotado por Deus como filho. Só que esta adoção não visa o nosso conforto e muito menos os ideais de vida que nós imaginamos. Esta adoção tem a ver com a glória do nome de Deus, porque quando Deus nos adota, Ele nos dá o seu nome, Ele coloca o seu nome sobre nós, porque quando você adota alguém, você dá o seu sobrenome, de maneira que aquela pessoa vai carregar o nome daquela família, o nome daquela casa. Nós carregamos o nome da casa de Deus, nós carregamos o nome da família de Deus, e nós estamos aqui exatamente para manifestarmos a glória desse nome. Só que aquela geração, tal qual o mancebo de qualidade, encheu-se de si e não quis cumprir esse propósito, não quis viver esse desígnio. O que aconteceu com ela? O que aconteceu com a primeira geração que saiu do Egito? Morreu no deserto. Morreu. Deus os amava? Amava. Deus havia libertado? Havia. Deus havia adotado? Havia. Mas eles não quiseram cumprir o propósito pelo qual Deus havia libertado. Irmãos, Deus não tem como propósito te salvar. Deus não tem como propósito salvar ninguém aqui. Deus tem como propósito em nos salvar, fazer com que a gente cumpra o propósito da salvação, que é a manifestação da glória dele a todas as nações, a todas as pessoas, mas de forma mais singular, a todas as pessoas que convivem, trabalham, estudam com você. Com você. Deus te trouxe aqui nessa noite para dizer que Ele não te salvou, que Ele não te libertou para você ficar perambulando num deserto da vida,
que Ele te salvou, que Ele te libertou, para que você possa ocupar a terra, porque a terra é dele, e aquelas pessoas que lá estão são teus irmãos, tuas irmãs, teus filhos, tuas filhas, teus pais, de maneira que você está lá como um responsável por revelar tudo isso a eles. Amém, irmãos? Então, a partir do 14, no capítulo 31, diz assim: o Senhor disse a Moisés: o dia da sua morte se aproxima. Chame Josué e apresente-se na tenda do encontro, onde darei incumbências a ele. Então Moisés e Josué vieram e se apresentaram na tenda do encontro. Então o Senhor apareceu na tenda, numa coluna de nuvem, e a coluna pairou sobre a entrada da tenda. E o Senhor disse a Moisés: você vai descansar com seus antepassados, e este povo logo irá prostituir-se, seguindo aos deuses estrangeiros da terra, que vão entrar. Eles se esquecerão de mim e quebrarão a aliança que fiz com eles. O que Deus está dizendo para Moisés? Moisés, a sua geração vai passar. Vai vir outra geração que vai entrar até na terra. Mas daqui a pouquinho, o que vai acontecer com ela? O que vai acontecer com ela? O que vai acontecer com ela, irmão? Vai se prostituir também. Porque eles ouvem, começam muito bem a carreira da fé, começam muito bem a dinâmica, mas daqui a pouquinho eles começam a dar ouvido a outras vozes e eles se prostituem. Pois não. A mesma pergunta, ou o mesmo quadro que a gente vê lá em Lucas, no capítulo 18, quando vem aquela pergunta para nós, né? Já depois de Cristo, já revelado. Foi o que a gente falou hoje pela manhã na classe. Cada dia que passa na minha vida e na sua vida, nós somos mais responsabilizados e seremos mais responsabilizados. E aí vem aquela pergunta: quando, porém, o Filho do Homem vier, porventura achará fé na terra? Quando? O que Deus estava falando ali para Moisés? Eles vão se prostituir. Aí aqui a gente está vendo, quando o Filho do Homem, porventura, vier, ele vai achar? Ou seja, o que vai acontecer quando o Filho do Homem vier? Estarão se prostituindo. Só que de Moisés a Jesus e até hoje, já passou muita água debaixo da ponte. E aí, o pai, lembra que a gente falou do pai chamando o filho para ter uma DR, um papo? Ele vai chamar aquele que botou o pé na terra prometida, ocupou a terra, fez o lotezinho e sentou. Vai chamar lá a turma lá, que eram os religiosos lá da época, e vai chamar a gente agora, 2000 anos depois, que está todo mundo já, como o pastor acabou de falar, não precisa mais pregar o evangelho na rua, todo mundo já sabe, todo mundo conhece, todo mundo é neto de um crente, todo mundo é sobrinho de um crente, todo mundo já congregou na igreja. Você vai na rua e conversa com as pessoas, meu irmão, aí você começa a falar com a pessoa fala, não, para aí, eu já sei disso aí tudo, eu já fui líder disso, eu já fui do ministério não sei o quê, está entendendo? Mas, aí, né, aquilo que a gente falou pela manhã, mas era muito difícil, o povo lá era muito complicado, ninguém me entendia, todo mundo me perseguia, então, aí agora eu vim parar aqui. Ou seja, você insistir em achar que a salvação ela é o propósito, que a salvação é o fim, você vai ser igual o povo que saiu do Egito, entrou no deserto, perambulou no deserto e morreu no deserto. A primeira ação, na libertação dos escravos, Deus tem ação
unilateral, não dependeu de nenhum de nós. Foi o perdão dos nossos pecados, libertação do cativeiro. O que alguém fez aqui para se tornar filho de Deus? Nada. Você é um filho de Deus. Você é. Ele te adotou, isso não dependeu de você. Ele que quis isso. Ele que escolheu isso. Mas ele não escolheu isso para te deixar fofinho, lindinho e gordinho, playboyzinho, com 35 anos, esperando comida chegar na tua mão. Não foi para isso. Um pai que adota um filho jamais vai ter prazer num filho que foi adotado em não vê-lo adotando outros irmãos que ele já deu condição para ele adotar. Outros filhos que estavam na mesma condição que ele, e ele foi adotado, e agora ele não adota os seus irmãos. Então, Deus deixa claro aqui, no capítulo 31 e 17, verso 17. Presta atenção, irmãos. Naquele dia se acenderá a minha ira contra eles, e eu me esquecerei deles, e esconderei deles o meu rosto. Eles serão destruídos. Muitas desgraças e sofrimentos atingirão, e naquele dia perguntarão: será que essas desgraças não estão acontecendo conosco, porque o nosso Deus não está mais conosco? E com certeza escondereis dele o meu rosto naquele dia, por causa de todo o mal que praticaram, voltando-se para outros deuses. Agora escrevam para vocês esta canção, ensinem-nos aos israelitas e façam-nos cantá-la, para que seja uma testemunha a meu favor contra eles. Sabe o que Deus falou para Moisés? Moisés, faça uma canção. Faça uma canção que fale sobre esse episódio. Eles estarão na terra, eles são salvos, vão estar lá, vão começar muito bem, só que com o passar do tempo, eles vão se distrair com os inimigos, eles vão se contaminar com outra maneira de pensar e eles vão se corromper. O capítulo 32 é a canção. Deus, de forma poética e artística, ele fala: Moisés, compõe uma canção que fale disso, para que as gerações futuras, quando ouvirem, porque quando a gente está na enrascada, quando a gente está todo enrolado na vida, a gente fala assim: poxa, o que aconteceu? Deus. Aí Moisés vai lembrar da música, vai cantar. Irmãos, tem muitas músicas que Deus continua cantando até hoje. Perdi o mundo. Como é que é? Ganhei o mundo, perdendo. Pô, Felipe fez falta. Quer que eu canto? Quer? Fica no canto aí. No canto não. Ganhei o mundo, perdendo a alma. Como é que é? Tentei de tudo. Ah, isso, Mariana ali. Vai, Mariana, vai. Busquei tão longe quanto tão perto, teria tudo do jeito certo. Irmãos, são músicas que Deus continua dando para Moisés, dizendo assim: cara, você estava lá, você experimentou, você viveu, e você está aí perdidão, achando que a vida é o que gira em torno do seu umbigo. Deus continua dando canções. Quantas vezes, irmãos, a gente está aí rebentado na vida porque se desviou, porque literalmente se desviou. Aí Deus lá por meio da canção e pum, achou no botãozinho no teu coração e falou assim: puxa vida. Ele continua de forma poética, de forma artística, trazendo para nós essa consciência: vocês são meus filhos, eu coloquei vocês aqui na terra para isso. Portanto, irmãos, aquela geração morreu. Aquela geração de Moisés morreu. Só que como Deus não volta atrás na sua adoção, Israel continua sendo filho dele, Israel continua sendo filho, ainda que aquela geração morra. O que acontece com Israel? Israel cumpre o propósito, entra ou não entra na terra? Entra. Aí, vai lá para Josué, capítulo 3.
Josué capítulo 3. Lembre-se, as narrativas bíblicas não são um portal para o passado. As narrativas bíblicas são um espelho para o presente, para a gente aprender a viver no presente. Não é para a gente saber o que aconteceu no passado, historinha do passado, é para a gente saber se posicionar no presente. Vamos lá, Josué 3, a partir do verso de número 9, diz assim: então Josué disse aos israelitas: venham ouvir as palavras do Senhor, o seu Deus. Assim saberão que o Deus vivo está no meio de vocês e que certamente expulsará de diante de vocês os cananeus, os hititas, os heveus, os ferezeus, os gigarazeus, os amorreus e os jebuseus. Por que isso, irmãos? Guarda aqui, por que Deus está mandando Israel expulsar aqui? Essas nações são símbolos, são sinônimos de maneira de pensar ante Deus, de maneira de pensar ante Cristo, de flertes. Há muita gente que ouve a voz de Deus, mas escuta a voz da sua carne. Há muita gente que ouve a voz de Deus, mas ouve a voz dos seus ideais de vida. Ele fica flertando entre a vontade de Deus e os desejos da sua carne. Há muita gente que fica tentando obter o melhor dos dois mundos. Por isso, quando Deus está enviando Israel a ocupar a terra e expulsar os inimigos, esses inimigos aqui, que embora na prerrogativa bíblica são literais, mas eles, dentro da sabedoria bíblica, dentro do todo bíblico, dentro da harmonia bíblica, eles são maneiras de pensar. Por exemplo, pastor, mas Deus não me abençoa isso se eu pedir assim, assado? Irmãos, Deus não conversa conosco sobre nos abençoar. Deus conversa conosco sabendo que nós já fomos abençoados por Ele, e agora a conversa conosco é sobre o que nós fazemos com essas bênçãos. Mas como nós ficamos flertando entre dois mundos, Senhor, olha, eu quero ir para o céu, poxa, legal, eu sou de Deus, que legal, o Senhor é lindo, hashtag te adoro, te amo. Mas dá para eu viver aqui arregalado, dá para eu viver aqui do jeito que eu quero, dá para eu viver aqui, eu vou na igreja, Senhor, e canto lá a música para o Senhor, eu vou lá na igreja, dou até o dízimo e tal, mas, poxa, Senhor, esse negócio de assumir as pessoas que trabalham comigo como minha responsabilidade, como meus irmãos, assumir os vizinhos que colocam lixo na minha porta lá como meus irmãos, e ter angústia por eles, orar por aqueles meninos que carregam arma, que ficam atravessando lá a porta da minha casa, para baixo, para cima, e dizer que eles são meus irmãos, alvos do seu amor, da sua graça, e eu me ajoelhar por Deus, me ajoelhar diante de Ti, pedindo misericórdia e graça, para que eles não morram, pelo contrário, para que eles sejam salvos. Ah, Senhor, poxa, aí já é demais. Eu dou o dízimo, eu vou à igreja, mas adotar aquele chefe como meu irmão, aquele diretor lá, íngua, como meu irmão, está difícil adotar o meu marido íngua, quanto mais... Entende, irmão? Essas nações, elas são símbolos de maneira de pensar ante Cristo. São símbolos de maneira de pensar ante Cristo. E isso é forte porque o autor poderia ter camuflado. O autor poderia... Não sabe aquele negócio que a gente às vezes vai contar uma história e dar uma maquiada no negócio? O autor, a história não foi sendo escrita em loco. A história não foi sendo escrita ali, tinha um filme ali. A história está sendo, o livro está sendo escrito muito posterior ao evento. Como foi muito posterior ao evento, ele poderia camuflar determinadas coisas para ficar bem na foto. Mas isso não era propósito. Por exemplo, abra aí em Josué, lá no capítulo 6, 21.
6:21. Josué 6:21. Ele poderia omitir isso. Mas por que isso está aqui? 6:21. 6:21. Consagraram a cidade ao Senhor, destruindo ao fio da espada homens, mulheres, jovens, velhos, bois, ovelhas e jumentos, todos os seres vivos que nela havia. Isso não poderia ter sido omitido? Porque os críticos aí modernos, desavisados, falam assim: nossa, como Deus era violento, mau. Desavisado. Porque não consegue discernir que o que está em jogo aqui são maneiras de pensar desses povos. Irmãos, quando você vai ver a descrição da maneira de pensar desses povos, eles sacrificavam crianças vivas. Vocês sabiam disso? Muitos desses povos aqui faziam o sacrifício a Moloque. O que era o sacrifício a Moloque? Era uma divindade com a mão assim, por dentro ali botava lá, aqui por dentro colocava um montão de brasa e as crianças eram oferecidas a Moloque. Você sabia que não tinha esse negócio de tio, tia, pai, mãe, que todo mundo pegava todo mundo? Cultura, irmão. Cultura. Por isso Deus está exterminando como maneira de pensar. Eles são representações de maneira de pensar. Essa vida banalizada, essa vida que vale tudo, essa vida que não tem parâmetros, que não tem direção, que não tem diretrizes, que não tem limite, que um pega outro, o outro pega um e vamos que vamos. Criança não tem valor nenhum, gente não tem valor nenhum, pessoas não têm valor nenhum. O mais forte é que vai se sobrevivendo e vai se impondo e vai embora. São maneiras de pensar dando direito. Então, quando o texto está narrando isso, ele está narrando, dizendo: Israel, vocês são povo de Deus. Vocês não podem estar divididos entre dois pensamentos. Vocês estão aqui para ser uma nação adotante. Vocês estão aqui para ser uma nação que vai revelar a glória do meu nome às nações. Vocês não estão aqui simplesmente para comer e beber. Por isso, volta lá para Josué 3. E aí, o verso número 11, acharam aí? Diz assim, vocês podem ler na versão de vocês? Vejam a arca da aliança do soberano de toda a terra atravessará o Jordão à frente de vocês. Vai. Agora escolham 12 israelitas, um de cada tribo. Quando os sacerdotes que carregam a arca do Senhor, o soberano de toda a terra, puseram os pés no Jordão, a correnteza será represada e as águas formarão uma muralha. Segura até aí. Qual é o nome dos sacerdotes? A gente não sabe. Porque quem está carregando a presença do Senhor? Porque a arca da aliança era um simbolismo da presença, era um simbolismo da direção, era um simbolismo do sentido da vida. Isso ia à frente. O povo, irmãos, o povo de Deus não é aquele que fica num lugar e pede a Deus para abençoar esse lugar. Não. O povo de Deus é aquele que segue a voz de Deus. O povo de Deus é aquele que vai atrás da direção e do sentido de Deus. O povo de Deus não é aquele que faz uma coisa e pede para Deus abençoar. O povo de Deus é aquele que vai aonde está a bênção. E a bênção está no ouvir a voz de Deus. Por isso aqueles sacerdotes estão carregando a arca. Eles estão carregando a arca em relacionamento. Todos eles estavam com as suas mãos ocupadas. Eles tinham que ocupar as duas mãos. Por que para carregar tinha que ocupar as duas mãos? Porque a vida em Deus não dá para ter uma mão
servindo a Deus e outra mão servindo ao mundo, a si mesmo. Jesus disse isso de outra maneira: você não pode servir a dois senhores. Ou você amará um e odiará o outro, odiará o outro e amará um. Você não pode servir a dois senhores. Não tem como você servir a Deus e querer servir a você. Eu vou repetir. Não tem como você servir a Deus e ficar diante de Deus apresentando para Ele o ideal de vida que você quer. Você entende, irmão, que nós não estamos brigando com você. Nós não estamos brigando. A gente não está aqui brigando com você, você entende? A gente está aqui em nome de Jesus porque isso se repete. Isso se repete, as pessoas vão se repetindo na história. Nós estamos diante de um texto de mais de 5.000 anos. De mais de 5.000 anos, onde Deus, como Pai, vai falando, vai se revelando, e as pessoas começam muito bem, daqui a pouquinho elas dão tudo para trás, gente. Dão tudo para trás. E aí, o texto diz que quando, pois, o povo desmontou o acampamento para atravessar o Jordão, os sacerdotes que carregavam a arca da aliança foram adiante. O Jordão transborda em ambas as margens na época da colheita. Assim que os sacerdotes que carregavam a arca da aliança chegaram ao Jordão e seus pés tocaram nas águas, as correntezas. Irmão, quando Deus nos liberta, nós passamos a pés secos. Nós não temos decisão, implicação nenhuma. Ele nos adotou como filho e isso é unilateral. Ele que quis, Ele é soberano e Ele falou: você é meu filho e ponto, acabou. Só que Ele diz o seguinte: você é meu filho para viver a santidade do meu nome para os demais irmãos que não sabem disso. Agora você vai ter que molhar os pés. Antes o seu pé estava seco. Agora, quando os sacerdotes tocam na água, agora eles vão ter que tocar na água, eles vão ter que molhar os pés. Agora tem implicação. Por isso, o texto que o Elton leu, lá, volta lá para o Josué 5. Josué 5, verso número 12. Um dia depois de comerem do produto da terra, o maná cessou. Não havia maná para os israelitas. E naquele mesmo ano eles comeram do fruto da terra de Canaã. Um dia depois que eles entraram na terra, o maná cessou. Quando a gente é crente filhotinho, quando a gente é imaturo, a gente pensa que a vida consiste em quê? Comer. A Agnes, esses dias, 1 ano e 9 meses, está fazendo agora 1 ano e 10 meses, a Agnes chegou para a avó, levantou a blusinha assim, e fez assim: vovó, comer, barriga vazia, vovó. Assim, para ela, meu filho, a vida consiste em comer. E quando come, meu filho, acabou de comer, vai cantar. E canta igual um passarinho, está nem aí. Porque ela é criança. Ela ainda é um neném. Ela é pequenininha. Quando a gente é crente filhote, a gente pensa que Deus está na nossa vida para abençoar. Não, Deus vai abençoar a minha vida, não vai faltar isso, não vai faltar... Olha, e muita coisa, irmãos, realmente. Se eu contar aqui algumas experiências da época que eu sou crente filhote, Deus fez muita coisa assim, que não tem como você ver assim, que não foi a mão de Deus, que não foi algo assim, gracioso, misericordioso e milagroso, para botar aí nesse jargão. Mas essa fase, irmãos, demora uns 5, 6 anos, 7 anos, acabou. Acabou. Você para de ser crente filhotinho e ele começa a conversar com você como um adulto. Por quê? O crente filhotinho, quando ele está no emprego, ele pensa que aquilo é a bênção dele.
Não, Deus me abençoou. Ó, Deus me abençoou. Te abençoou? Fez o quê? Abriu uma porta de emprego, pastor. Não é assim, não? Deus me abençoou. Por exemplo, o Adriano tá bonitão aí, fez um corte de cabelo, botou uma camisa da pá, né? Adriano tá aí, querendo ser abençoado com a varoa, né? E tal. O Adriano tá bonito, fazendo propaganda, Adriano. Não tô fazendo propaganda, depois você. Adriano tá bonito, tá lá, tal. Aí o Adriano, se ele fosse um crente filhote, ele ia pensar que a varoa é a bênção dele. Só que varoa, ele que vai ser a sua bênção. Aleluia! Amém, Adriano? Pode escolher Adriano, que Adriano vai ser a sua bênção. Aí, Adriano, ó. Enfim, porque o Filho de Deus, ele não busca coisas que vão abençoá-lo. Porque um filho de Deus já sabe que foi abençoado e agora ele é a bênção da onde ele pisa e com quem ele se relaciona. Entende isso, irmão? Você entende isso? Por isso que a primeira coisa que cessou foi o quê? Maná. Cresceu, filho. Agora você vai ter que fazer o quê? Regaçar manguinha e começar a trabalhar. Então, irmãos, às vezes você está lá no seu ambiente de trabalho e você pensou que aquele lugar era o lugar para você comer. E Deus nessa noite está dizendo, não, meu filho, aquele lugar não é o lugar para você comer. Aquele lugar é o lugar onde você vai dar de comer. Aquelas pessoas lá são seus irmãos, são meus filhos. Você acha que eu te coloquei aí para ficar jogando coisa do céu para você comer? Não, aquelas pessoas lá são teus filhos. São tua responsabilidade. São teus irmãos. Eles ainda não conhecem um pai como você. Então, meça suas palavras. Não fale de qualquer jeito. Seja uma pessoa dócil. Seja uma pessoa sensível. Seja uma pessoa terra. Seja uma pessoa amável, seja uma pessoa misericordiosa, porque você está lá para manifestar a glória de Deus. Eu não tenho papa na língua. Irmão, esse negócio de não ter papa na língua não é de Deus não, para não dizer outra coisa. Carinhosamente falando, que graças a Deus o Espírito me controlou aqui, porque senão eu ia falar outra coisa. Entendeu? Porque o negócio não é de Deus, irmão. Não tem esse negócio. O que vem à minha mente, eu vou e falo. Não, rapaz, você é responsável pelas pessoas que estão à sua volta. As nações estão aí, as pessoas estão aí para aprender da graça de Deus por meio de você, rapaz. Você não está lá, quer ver, irmãos? Quer ver? Quantas vezes você já viu alguém aqui, vir aqui à frente e falar assim, irmãos, eu estou enfrentando lá algo no meu ambiente de trabalho, que eu sei que Deus não quer aquilo. Deus não quer aquilo. Deus não está agradado com aquela situação, e Deus me colocou lá porque isso está incomodando o meu coração, e eu sei que isso está incomodando o coração de Deus, e Deus me colocou lá para que, em nome de Jesus, eu proclame a liberdade naquele lugar. Mas eu não sei o que fazer. Então a igreja pode orar por mim, porque eu sei que eu fui enviado, mas eu não sei como fazer. Quantas vezes você viu gente fazer isso aqui? Mas quando a pessoa está passando uma perseguição, quando a pessoa está passando por desemprego, quando a pessoa está passando por problemas na área dela, na vida dela, que o negócio está feio para ela, alguém já viu gente pedir oração? Porque a gente não se vê enviado. A gente não se vê enviado. Você está entendendo, irmão? Não estou dizendo que não possa ter gente aqui pedindo oração porque está desempregado, se ele for filhotinho. Mas eu estou dizendo porque trabalho não falta, irmão. Falta trabalho? Falta trabalho, irmão? Falta? Trabalho não falta não. Pode faltar emprego, mas trabalho não falta de jeito nenhum. Agora, não estou dizendo que você não possa, mas eu estou dizendo que, em nome de Jesus, você já viu os missionários, quando eles vão numa igreja, missionário institucional, quando eles vão na igreja, que eles falam assim, vim trazer um relatório de missões.
Aí eles vão lá, olha, o desafio do campo é assim, nós temos tantas pessoas assim, nós temos criança passando por isso, jovens assim e tal, ora irmão, oferta e tal. É isso mesmo, beleza. Mas da mesma forma, você que está no seu ambiente de trabalho também precisa ter isso. Quais são os desafios da terra que Deus te enviou para ocupar, que são contrários à vontade de Deus e que você está lá para revelar? Ou você acha que você está lá para o maná ficar caindo na sua cabeça? Você está entendendo, irmão? Amém, irmãos? Por quê? Vai falar? Posso? Por glória, em nome de Jesus, irmãos. Não, a questão do nosso Pai conosco, a pergunta que o nosso Pai faz para a gente é: Elton, entrou na Terra Prometida? Ah, entrei. E daí? E daí? Agora você vai fazer o teu lotinho? Vai ficar lá na tua barraquinha de acampamento lá de plástico? Dizendo que aquilo ali é teu e ponto, acabou? Aí vem lá o texto, né, de Mateus 12, do 43 ao 47. Aquele texto que a gente conhece e que a gente também vê acontecendo, que é quando um espírito imundo sai do homem e passa por lugares áridos procurando descanso e não encontra, e diz: voltarei para a casa de onde eu saí. Chegando, ele encontra a casa desocupada, varrida e em ordem. E aí ele vai e traz consigo outros 7 espíritos piores do que ele. Então, se a gente ficar na Terra Prometida, dentro da Terra Prometida, sentado, preocupado em cuidar do lote e não arregaçar a manga, corre o risco da gente ver isso aqui acontecer com a gente. E aí a gente voltar à velha natureza, né, pastor? Porque a velha natureza era a natureza do meu pirão primeiro e ponto, acabou. Era a natureza era a natureza das nações vizinhas, né? E aí quando a gente vai ver lá na frente, Deus está mostrando para a gente a história de trás para frente. Semana passada a gente falou aqui de Débora com Baraque. Agora a gente leu Deuteronômio, como Deus fala para Moisés o que ia acontecer. E aí a gente vê lá em Juízes, depois que Josué morreu, o povo se esqueceu e o povo estava cultuando Baal. Eles saíram, eles foram libertos do Egito, eles viram tudo, Deus fazendo os sinais, acabando com Faraó, dando o maná cessando, tendo que trabalhar. Alguns não quiseram, ficaram lá dentro da terra prometida. E aí a gente vai ver mais para frente dizendo que o povo fazia já aquilo que não agradava a Deus. Estava, ao invés do povo ser referência para as nações vizinhas, as nações vizinhas que estavam influenciando o comportamento e a maneira de viver e de pensar do povo. Você está entendendo? Eu quero fazer uma pergunta. Pode fazer, então. Quero complementar essa pergunta que o Elton fez aqui. A gente entendeu que essa adoção ela é irrevogável. A gente entendeu que essa libertação foi unilateral. Foi unilateral. Agora, a gente também está entendendo que o caminhar, que o continuar, que agora sair do deserto para ocupar a terra prometida, há uma implicação nossa. Por isso que a pergunta seria essa: você já pensou que viver para a vida melhor, ou seja, viver segundo o seu ideal, é um insulto ao Pai? Viver querendo uma vida melhor, ou seja, viver segundo o seu ideal, é um insulto a Deus. Porque isso
implica uma vida pela qual a gente se envolve naquilo que ele fez por nós, mas isso não parou, porque agora ele quer fazer através de nós. Irmão, E quando você quer viver uma vida a partir do seu ideal, você volta lá para Deus por nós. E você parou no deserto, perambulou e morreu no deserto. irmãos, não se esqueça que um sangue de um filho legítimo, de um filho inocente, não se esqueça que um sangue de um filho inocente foi derramado por isso. Foi derramado por isso. Não se sujeitar a esse espírito. Eu não estou chamando você para se envolver nos ministérios da igreja, porque os ministérios da igreja, eles são pedagógicos e Deus separa algumas pessoas para isso. Mas eu estou te chamando, em nome de Jesus, para você se envolver no ministério da graça de Deus no mundo. Porque você está sendo enviado ao mundo. Você está sendo enviado aos vizinhos. Você está sendo enviado às pessoas que convivem com você. Você é o pastor daquele lugar. Você é o pai naquele lugar. Você é a mãe naquele lugar. Você é o irmão mais maduro daquele lugar que o pai está enviando. Se você está na escola, olha quantas meninas se cortam com 11 anos de idade, já querem ter uma sexualidade totalmente precoce. Gente com a família tão desestruturada, porque não conhece a família. Você é a família dela. Você é a família dela. Você não está lá só enviada para aprender português, matemática, inglês, ou sei lá o quê. Enquanto você faz tudo isso, o nosso Pai envia você, as suas amigas ou seus amigos. Você não está onde você está, meu amigo, só para colocar o pão na mesa. Não é isso, não é isso. Você está lá para você ser o pão na mesa daquele lugar. Não esqueça que não se sujeitar a isso é realmente um insulto. Mas lembre-se que no dia do juízo vai ser um pai que vai nos julgar. Vai nos julgar a partir do sangue do filho dele. Quem estiver banhado com o sangue do filho dele, amém, ele vai ver o filho. Mas quem fez do sangue do filho dele um insulto, um escárnio, um desprezo, um cuspir em cima. E o que é esse cuspir em cima? É você não se voltar para isso que Deus tem falado na sua palavra. Você é irmão, você é pai, vai lá e assuma a responsabilidade sobre essa turma. Você não é responsável por mudar ninguém, não é isso que nós estamos falando, vai lá e mude as pessoas. Não, mas vai lá e testifique para todos, para que todos fiquem indesculpáveis de nunca ter visto um filho de Deus, nunca ter visto e conhecido Deus como Pai. Eles conheceram, você foi enviado a eles, em nome de Jesus, amém. Vamos ficar em pé? Nós vamos orar ao Senhor, vamos agradecer o privilégio de termos ouvido a sua voz. Vamos orar. Pai, eu te louvo porque o Senhor insiste em nos atrair, em nos trazer para perto. Eu te louvo porque o Senhor não desistiu de nós. Eu te louvo porque o Senhor até aqui renovou as tuas misericórdias sobre nós e com ela a graça para a vida. Eu te peço, ó Deus, sei que nós temos limitações, eu sou limitado e a sua revelação esbarra na minha limitação de fala, de testemunho, na do Elton, na do Erivander, tudo isso. Mas o Senhor não está limitado a cada um de nós.
a minha transmissão da tua revelação está limitada às minhas condições. Sou pó, sou pequeno, sou falho, mas eu sei que o teu Espírito não está limitado às nossas condições. Então, Pai, aquilo que a gente não conseguiu acessar, que o teu Espírito acesse no coração dos meus irmãos. Aquilo que a gente não conseguiu transmitir, que o teu Espírito transmita lá no profundo do ser de cada filho, cada irmão meu. Senhor, essas palavras não são palavras de quem odeia, de quem quer ver o mal. Pelo contrário, são palavras de quem ama e quem quer evocar para a mesa, para a vida, porque é ali que a vida acontece. Pai, viver na tua presença é maravilhoso, é tão bom. Portanto, Deus bendito, em nome de Jesus, dai-nos ouvidos de ouvir e coração de crer, para que em nome de Jesus, ouvindo a sua voz, o nosso coração venha se quebrantar diante da sua palavra, diante do seu poder, diante da sua grandeza, em nome de Jesus.